batalha espiritual. Esta sempre está presente na nossa vida. Por incrível que pareça, a batalha espiritual ela é diária. Não é algo que você fez uma vez na vida, que você participou uma vez na vida e pronto, ponto final. Batalha espiritual. Esta sempre está presente na nossa vida. Por incrível que pareça, a batalha espiritual ela é diária. Não é algo que você fez uma vez na vida, que você participou uma vez na vida e pronto, ponto final, não precisa mais, não precisa preocupar-se porque tudo está resolvido. Não, amados, a batalha espiritual contra esse mundo tenebroso é diária. E nós precisamos estar preparados para que não sejamos derrotados, para que não sejamos encontrados em falha e o maligno possa pisar sobre a nossa cabeça. Nós estamos aqui como soldados do Senhor, chamados pelo Todo-Poderoso para guerrearmos, para batalharmos em seu nome e na sua autoridade, e assim é que deve ser a nossa vida. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o 12. Nos fala a palavra: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é uma realidade, amados, descrita de uma forma clara, de uma forma que todos podem compreender. O Senhor nos fala através do apóstolo Paulo que é preciso estarmos revestidos da armadura do Senhor, estarmos prontos, porque o maligno, ele não se cansa, e ele está sempre aí para tentar de todas as formas destruir-nos, envergonhando assim o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar, amados. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas nessa noite e trazer a revelação da Tua palavra, para que nós possamos compreender, Senhor, a necessidade de vivermos a Tua verdade e entendermos que temos um opositor, muitos opositores, que não são a carne, mas que são espirituais, com poder, Senhor, e que tentam destruir-nos no nosso dia a dia. Senhor, abra nosso entendimento, abra nossa compreensão, para que nós possamos sair deste lugar convicto da necessidade de estarmos sempre vestidos da Tua armadura, para que assim o Teu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas. Ó Deus, prepara-nos, Pai, é que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Queridos, o texto de Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? O texto nos deixa claro, irmãos, que o nosso inimigo não é aquele que está nessa cidade. O nosso inimigo não é aquele que está nesse estado, nesse país. O nosso inimigo não é um homem que há de levantar-se, quem sabe? O nosso inimigo, ele é mais perigoso. O nosso inimigo, irmãos, ele tem domínio sobre todo o mundo espiritual das trevas. A Bíblia diz que esse mundo jaz nas mãos do diabo. A palavra de Deus é extremamente clara e diz que naquela luta onde ele convenceu Adão e Eva a pecarem, a partir daquele momento, ele tomou o domínio desse universo. A partir daquele momento, amados, diz que todo o universo sofre, todo o universo está em pecado, e ele tornou-se o inimigo número 1 da humanidade. O nosso inimigo não é a violência que está aí fora. O nosso inimigo não são os políticos corruptos. O nosso inimigo não são os países que estão aí levantando-se. Não, o nosso inimigo, ele é Satanás. Ele é mais astuto do que o homem. Ele é terrível. E é preciso entendermos essa verdade e estarmos continuamente preparados para enfrentarmos o diabo no nosso dia a dia e passarmos vitoriosamente sobre ele.
Passarmos com vitórias, irmãos. É assim que a Bíblia nos diz, é dessa forma que a palavra nos ensina, e é necessário que nós entendamos isso e busquemos a condição que nos é dada pelo Senhor, para que tenhamos autoridade sobre o inimigo de nossas almas. Como é que nós podemos ter autoridade? É quando estamos com o coração cheios com o Espírito Santo de Deus. É quando você vive Deus. É quando você procura colocar os princípios do eterno em primeiro lugar na tua vida. É quando temos uma vida de comunhão verdadeira com o Mestre. É quando a nossa comunhão com o Senhor vai além da religião, vai além da igreja, vai além da amizade do pastor, vai além daquilo que nós entendemos. É quando nós depositamos a nossa fé verdadeiramente no Senhor. Queridos, como servos de Deus, é preciso entender que vivemos pela fé. E é pela fé que nós vamos vencer todas as batalhas. É pela fé que nós vamos triunfar sobre o inimigo. É pela fé, irmãos, que nós vamos fazer o diabo calar-se. É pela fé, amados. Mas a fé, ela é acompanhada de ação. Todos sabem disso. A fé, ela precisa ter uma ação. E a ação é viver a vontade do Senhor. Não adianta nós afirmarmos que temos fé se nós não vivemos a verdade de Deus na nossa vida, se nós não temos o nosso coração dominado pelo Espírito Santo do Senhor. Na verdade, se nós afirmamos que temos fé, mas vivemos o pecado, a palavra do Senhor não está em nós, a palavra de Deus não está em nós, e na verdade, a nossa fé é vã, ela é uma fé superficial, uma fé apenas intelectual, aquela fé que você diz que crê. Eu creio, mas não vive aquilo que você crê. Não é assim que o Senhor quer. A nossa batalha não é contra a carne. É preciso entender que nós não estamos aqui para batalhar contra as religiões. Nós não estamos aqui numa batalha contra as religiões, contra aqueles que são sacerdotes. Nós não estamos aqui para falar ou para defender princípios. Estamos aqui para, em nome de Cristo, a palavra de Deus, a palavra entronizada no coração, levantarmos a nossa voz e vencermos todas as investidas das trevas contra a nossa vida. Amém, queridos? O diabo tem planos para a tua vida. Ele tem planos para a minha vida. Ele tem planos para todos aqueles que servem a Deus. O diabo, ele tem planos para você, mas não queira sucumbir aos seus planos e ou praticar aquilo que ele tem reservado para você. Satanás tinha planos para Jesus e ofereceu tudo para o Senhor, tudo para o Senhor. Satanás é assim, irmãos, ele é astuto, ele é perigoso, ele é sagaz, extremamente sagaz. E se nós não estivermos atentos a esta verdade, vamos pisar em falso e o inimigo há de triunfar sobre a nossa vida. E nós não estamos aqui para sermos cavalo do inimigo. Estamos aqui para sermos instrumentos de Deus, instrumentos do Senhor. Mas pastor, quando é que o crente pode ser cavalo do diabo? A partir do momento em que deixa a carne falar mais alto. As práticas da carne tomar lugar no coração. Aquilo que é comum ao homem encontrar lugar na vida. A partir desse momento, ele não será usado pelo Espírito Santo de Deus, mas um espírito de engano há de dominar sua vida e será usado pelo espírito de engano. Mas pastor, quem são essas pessoas? Todos aqueles que se desviam da presença do Senhor, sejam pastores, sejam pessoas simples, seja quem for, qualquer pessoa, desde que não esteja com seu coração no Senhor, esse pode ser usado pelo inimigo. Não se engane. Talvez você olhe para a sua vida e diga, eu não sou nada. Eu sou apenas um frequentador de igreja. O fato de alguém pensar que é frequentador de igreja é porque já está sendo usado pelo inimigo. O negócio é mais sério do que parece, irmãos. É mais sério do que parece. A partir do momento que alguém tem dúvida no coração em relação à palavra, já está sendo usado pelo inimigo. Ah, mas eu sou membro da igreja. Um membro usado não pelo Espírito Santo de Deus, mas pelo inimigo, haja vista que nós precisamos confiar integralmente na palavra do Eterno. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte:
Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Irmãos, o inimigo de Deus, ele é o nosso inimigo. Entenda isso. Se Satanás é inimigo do Senhor, consequentemente, ele é inimigo dos filhos do Senhor. E quando ele investiu ali no primeiro casal, é porque ele queria o domínio, ele queria destituir aquele casal da presença do Senhor. E ele veio com uma palavra muito bonita, uma palavra enganadora. Ele foi astuto, amados, ele foi astuto, ele foi sagaz. E da mesma forma que ele conseguiu enganar a Adão e Eva, que não eram criancinhas bobas. Muitas vezes nós achamos que Satanás enganou com facilidade a Adão e Eva porque eles eram inocentes, eles não conheciam as coisas. Irmãos, Adão foi criado à imagem de Deus. Foi feito à imagem do Senhor. Eva uma consequência. Eva foi uma consequência, uma costela, consequentemente, a imagem do Senhor também. O que eles tinham não era a imagem física de Deus. Muitas vezes nós pensamos que era a imagem física do Senhor. Não, não era um corpo físico, mas a imagem nesse aspecto era o caráter, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento de Deus. Eles conheciam Deus ali face a face, andava com Deus, conversava com Deus. Chegou um ponto que o Senhor disse para Adão: nomeie tudo, dê nome a todas as coisas. A sabedoria de Adão e Eva era extremamente grande, extremamente grande. Eles não eram inocentes. Na verdade, o que eles não conheciam era o mal, porque eles foram criados santos, conviviam com Deus, não existia o mal. Satanás estava ali, mas não tinha domínio sobre a face da terra. E a porta de entrada, irmãos, foi o primeiro casal. Eu quero afirmar para vocês o seguinte: por mais esperto que você seja, por mais sábio que você seja, e eis o grande problema, por mais que a pessoa seja sábia, por mais que tenha diplomas teológicos, elas podem ser enganadas pelo inimigo. E esta era a situação de Adão e Eva, pessoas sábias, e é por isso que nós precisamos vigiar. A Bíblia diz que é necessário uma vigilância, estarmos atentos, porque o inimigo não está satisfeito com a tua vida. Você que está neste lugar, o diabo não está satisfeito com você. E ele quer te derrubar. E ele vai investir contra você. Ele vai investir contra a tua vida. Esteja atento. A nossa luta é espiritual. Coloque isso na tua cabeça. Temos uma luta espiritual 24 horas por dia. É uma luta que não cessa. É contínua. E é uma luta contra os dominadores desse mundo tenebroso. E a Bíblia diz que esses dominadores são Satanás e seus demônios. Estejamos atentos, portanto, amados, porque ele há de tentar tocar na tua casa, tocar na tua vida, tocar na tua família, tocar nos teus filhos. O diabo é assim, amados. Quando a casa está nos pés do Senhor, ele tenta procurar uma brecha dentro do casal, dentro do lar. E a partir do momento que há uma brecha, ele coloca a mão suja lá dentro. Aí as coisas desandam. Começam a andar de uma forma que desagrada o Senhor e, consequentemente, o pecado é gerado e a derrota vem. É necessário uma vigilância muito grande, extremamente grande. Assim como a serpente foi usada pelo diabo, aquele que não tem a revelação do amor de Deus também é usado pelo diabo. Entendamos isso, irmãos. Aqueles que não têm a revelação, e ter a revelação do Senhor é conhecimento, é viver Deus. Todos eles são usados pelo inimigo de nossas almas. E nós precisamos vigiar nossa vida, para que o inimigo, na sua astúcia, na sua sabedoria, na sua esperteza, não venha nos enganar, não venha nos afastar do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 afirma: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Irmãos, a nossa luta, ela é constante.
A nossa luta não cessa. A nossa luta é diária, a cada minuto. A partir do momento que você acorda, que você está ali, atento, o diabo já está ao teu redor, tentando destruir a tua vida. Muitas vezes a palavra parece dura, parece terrível, parece difícil, mas ela é dura, ela é terrível e ela é difícil. É fato. Não vou falar para você que seja contrário. Não, é desse jeito. A palavra é difícil, a palavra é complicada, porque o diabo, ele não está sobre a face da terra para brincar. E ele não está aqui, irmãos, para passar tempo. Ele está aqui para levar pessoas para junto dele no inferno. O objetivo do diabo é destruir a igreja do Senhor, é afastar as pessoas da presença de Deus, e ele faz de todas as formas possíveis. É onde surgem as provações, surgem as dificuldades, toda sorte de problemas. E nós olhamos e perguntamos, mas por que eu sou servo de Deus e eu tenho tantos problemas? E fulano de tal que não é servo de Deus vive numa boa, de papo pro ar, só curtindo a vida, e nada acontece de ruim para ele. Exatamente por isso, porque você é servo de Deus. Eis a diferença. Os servos do Senhor, estes estão dentro de uma batalha espiritual contra o mundo tenebroso das trevas. Aqueles que não são servos do Senhor, estes, infelizmente, estão envolvidos pelo mundo tenebroso das trevas. Estão lá numa boa. Para que mexer com eles? Não precisa. Se não houver um arrependimento e uma confissão de pecado, já estão condenados. Infelizmente, essa é a realidade. Mas aqueles amados que já reconheceram o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas, são alvos do inimigo de nossa vida. Vocês que estão aqui, que são santos, vocês são alvos do inimigo. Vocês são alvos. É para ficar assustado? Sim. Porque esse ficar assustado nos leva a buscar o Senhor que nos dá a paz. É o Senhor que nos dá a segurança, igreja. É o Senhor que nos dá a paz. E se eu não buscar a presença de Deus, se eu não doar minha vida totalmente para o Mestre, eu não conseguirei ficar de pé, porque a minha força, a minha carne, ela puxa para o mal. A Bíblia diz que há uma luta entre carne e espírito. A minha velha natureza, a minha vontade, a vontade natural, ela puxa para o mal. Nós somos naturalmente maus. Eu fico olhando, como exemplo, uma criança, 2 anos. A tendência é só fazer o que é ruim. É desobediência, é fazer o errado. Não faça isso, vai e faz. É sempre assim, porque isso é natural do ser humano. É natural, amados. Nós temos uma natureza deturpada pelo pecado, natureza herdada de Adão e Eva, e só Jesus pode mudar a nossa vida. Só Jesus pode quebrar essa cadeia ruim na qual nós estamos inseridos, que é a cadeia do pecado. E a partir do momento que nós reconhecemos a soberania do Senhor, que nós somos dependentes dele, e o Espírito Santo desperta-nos para a urgência de uma vida consagrada, para a urgência de uma vida dobrada aos seus pés, e nós buscamos o Senhor, entregamos a nossa vida para Ele, diz a palavra, que somos guardados, somos protegidos, e nada pode tocar na nossa vida. Mas, se eu abro espaço, a coisa complica. E eu quero falar para vocês, irmãos, que esse abrir espaço, abrir brecha, para aquele que está ao nosso derredor, olha, é mais fácil do que parece. É muito mais fácil. Nós temos que vigiar, estarmos extremamente atentos, para que a cada instante estejamos vivendo a verdade de Deus, amados, a verdade do Senhor. Porque se nós não vigiarmos, nós vamos tropeçar na palavra e vamos errar o caminho e seremos derrotados. Mas nós somos soldados de Cristo para sermos mais que vencedores. O Senhor nos chamou para sermos mais que vencedores. Entendamos isso e busquemos essa verdade para a nossa vida.
Busquemos essa verdade para a nossa existência. Busquemos, irmãos, com todas as nossas forças. Busquemos com todas as nossas forças. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 22, afirma: porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Irmãos, a palavra de forma clara diz que nós precisamos fazer parte do exército de Deus. Eles olhavam para Davi e conseguiam ver em Davi um líder, conseguia ver naquele rei alguém que poderia liderá-los, e Davi, usado pelo Senhor, com certeza os ajuntou e foram fortes. Nós temos que ser um exército, mas não um exército de um homem só. É preciso que a igreja tenha unidade, que a igreja caminhe juntas. Que a igreja caminhe junta. Quando me refiro à igreja, amados, não estou dizendo a entidade religiosa, não. Eu estou me referindo àqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Aqueles que são do Senhor, que amam a Deus, que formam a igreja celestial do Senhor. Era necessário que houvesse, irmãos, unidade. Que o povo do Senhor vivesse em unidade. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Essa deveria ser a verdade da igreja. Infelizmente, nós não temos visto isso. Mas aqueles que estão reunidos, que procurem ser um no Senhor. Nós que estamos reunidos, que sejamos um no Senhor. A igreja precisa ter essa unidade. Vivemos no mesmo objetivo, buscando o mesmo princípio, colocando em prática a vontade do Mestre no nosso dia a dia. Porque juntos, amados, vamos fechar a boca do diabo, vamos pisar sobre a cabeça dele e vamos triunfar. Só que muitas vezes não temos feito nada. Nós não temos feito nada nesse objetivo. Mas a partir do momento que reconhecemos a necessidade dessa unidade e vivamos assim, o Senhor com certeza há de nos usar poderosamente e o seu reino será implantado nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse mundo afora. É preciso isso, irmãos. É preciso vivermos a vontade do Senhor como servos do Todo-Poderoso, entendendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra o diabo e todos os seus demônios. Todos os seus demônios. Isso precisa entrar na nossa cabeça, ficar gravado aqui. Lembrando ainda que ele é inimigo de Deus, consequentemente nosso inimigo. Ele quer ver, como dizem no popular, a nossa caveira. É isso que o diabo quer. Ele quer destruir você. Ele quer ver você jogado na sarjeta, mergulhado na lama. Ele quer ver você mergulhado numa depressão, mergulhado no pecado, sem vontade de viver. Ele quer ver você destruído, e é por isso que nós temos que batalhar para vencermos tudo aquilo que o maligno coloca em nosso caminho. Pisarmos sobre essas coisas e sairmos mais que vencedores, mais que vencedores. Nós não podemos esquecer que a nossa luta é diária, é contínua. Não tem dia santo em que o diabo não levante-se para tocar em nós. Poderíamos dizer assim, ao amanhecer o dia, que o diabo já está ali preparado, te esperando para tentá-lo, para de uma forma ou outra tocar na tua vida. Essa é a verdade. Ele não esquece de você. Você pode até esquecer dele, mas ele não esquece de você. Ele não esquece da tua vida. E ele tem um plano para ti. Tem sim. Mas, amados, quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo na nossa vida, reconhecemos que o Senhor é o nosso general, que Ele é o Todo-Poderoso, nós vamos entender que somos soldados do seu exército, soldados vestidos com a armadura do Eterno, vestidos com a armadura, com o poder, poder da autoridade, poder na boca, para apenas proferirmos a palavra e ela se cumprir na vida das pessoas. Essa é a verdade do Senhor para nossas almas. Nós temos as armas para a nossa guerra.
Em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11 até o 17 diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Revestivos de quê? De toda a armadura de Deus. Em nossos dias já não existe armadura para os soldados, apenas um colete. É mais ou menos isso aqui. Revestivos de todo o colete de Deus. E toda a armadura, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eis um panorama, irmãos, um panorama do quadro espiritual no qual nós estamos inseridos. Veja qual é o panorama. Contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse é o panorama do nosso campo de batalha. Eis aí o nosso campo de batalha. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, enviado à igreja de Éfeso, ele nos mostra quem é o nosso inimigo, qual o panorama da nossa guerra, qual o nosso campo de batalha, de uma forma clara. E mostra-nos ainda como nós podemos vencer o maligno. Tem toda a fórmula, em apenas 6 versículos, tem toda a fórmula para que nós possamos ser soldados vencedores em Cristo, soldados mais que vencedores. E a primeira recomendação do apóstolo é vestir a verdade como cinturão. Amém? É preciso vestir a verdade como cinturão. A partir do versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. Irmãos, era comum ao soldado ter um cinto largo, bem largo. E nesse cinto estavam penduradas as suas armas. E é isso que o Senhor diz. Essa comparação que o apóstolo Paulo faz. Nós precisamos ter um cinto largo com todas as nossas armas. Ou seja, em outras palavras, nós temos que conhecer a palavra de Deus. É preciso conhecer a palavra, porque a nossa arma é a palavra. Nós vencemos o maligno com a palavra. Como foi que o Senhor Jesus venceu o diabo? Com a palavra. Ele citou a palavra. Você pode ver que todas as tentações de Cristo, elas foram contrapostas com a palavra. O Senhor disse, está escrito, está escrito. Ele não inventou nada, apenas citou a palavra. Nós não precisamos inventar nada, irmãos. Apenas citar a palavra. É por isso que a palavra tem que estar em nosso cinturão. Precisamos carregar a palavra. Ah, mas pastor, hoje tem muitas fórmulas de batalhas espirituais. Ah, tem que fazer isso, carregar uma pedra, fazer não sei o quê. Ah, você tem que carregar uma toalha no bolso. Enfim, você tem que fazer 1000 coisas para vencer o diabo. Não, você precisa carregar a palavra no teu cinturão. A palavra, irmãos. Essa que é a verdade do Senhor. As estratégias. As igrejas com muitas estratégias. Entra com o pé esquerdo, sai com o pé direito, faz dessa forma, faz daquele jeito, veste a roupa ao avesso, ou de uma cor vermelha, ou não sei o quê. Tudo isso é coisa fantasiosa de homens. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é carregarmos no coração a palavra do Senhor. Número 2, a justiça é meu colete, é a nossa couraça. A couraça, irmãos, é aquela parte que revestiu o peito. Hoje nós podemos falar que é o colete que o soldado usa. É a justiça de Deus, amados.
Nós não podemos sair de peito aberto desse mundo. Nós temos que carregar a palavra do Senhor, porque o Senhor honra. O Senhor, Ele faz a justiça através de nós. E ainda, o Evangelho da Paz é o meu calçado. Nós precisamos conhecer a palavra. Conhecer a palavra, irmãos. A Bíblia diz que nós precisamos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Como podemos vencer o maligno se nós estamos descalços? E há muitos andando descalço por aí, achando que está vencendo o maligno. Atrás de orações fortes. Eu acho até engraçado essa questão da oração forte. Eu queria saber o que é uma oração forte. Haja vista que Deus ouve o forte. Mas oração forte? A pessoa precisa ser forte, ou seja, está com seu coração no Senhor, cheio do Espírito Santo. A esse, que a palavra chama de justo, o Senhor ouve. Eis aí, é o forte, mas oração forte? Isso não existe, amados. É mais uma das fantasias desses últimos tempos. Oração forte e coisa parecida. E ainda, número 4, a fé é meu escudo, minha proteção contra os ataques do inimigo. Nós precisamos ter um coração marcado pela fé, cheio de fé, transbordante de fé. Número 5, a salvação é meu capacete. Ou seja, a partir do momento que você se arrepende, que você confessa o teu pecado, que você é transformado numa nova criatura, a salvação que nos é dada pelo Senhor, ela envolve a tua cabeça, consequentemente toda a tua vida. Eis o porquê que a palavra diz que a salvação é o nosso capacete. Tomai também o capacete da salvação. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Nós precisamos ter a nossa vida totalmente transformada para a honra e para a glória do Senhor. E ainda, a palavra de Deus é a minha arma. A palavra do Senhor é a nossa arma. Diz o texto, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito. E a espada do Espírito, irmãos, não é uma espada que você vai carregar, talvez pendurada aqui, ou coisa parecida. Também não é a Bíblia. Não é a Bíblia. A palavra, irmãos, é a autoridade de Deus. A autoridade do Senhor. Nós precisamos conhecer Deus e viver Deus de uma forma tão verdadeira, tão real, para que nós tenhamos autoridade e a nossa boca será uma arma, porque nós vamos declarar e o maligno vai calar-se. Nós vamos amarrar o maligno e ele há de ficar amarrado. Nós vamos contestar o diabo com a palavra. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Só conhecendo a palavra de Deus teremos autoridade de fato, verdadeiramente, para vencermos a nossa guerra contra o inimigo. Queridos, busquemos o Senhor, nos revistamos com a palavra. Eis o porquê da necessidade de lermos a Bíblia, porque quando você ler a palavra, ela entra no teu coração e ela fica gravada no teu coração. Ela fica gravada. Talvez você não vai conseguir citar o endereço, é livro tal, capítulo tal, versículo tal, talvez você não consiga citar o endereço, mas você cita a palavra. É a palavra que tem vida. É a palavra de Deus que tem vida. Nós precisamos entender isso e lermos a Bíblia, lermos a palavra. Temos que conhecer a palavra. Se nós não conhecermos a palavra, como é que vamos resistir às dificuldades? Como é que vamos resistir às tentações, às investidas do maligno? Se ele conseguiu enganar Adão e Eva, imagine aquele que não conhece a palavra. Imagine um ignorante da palavra. É presa fácil, irmãos. É presa fácil. Nós temos que conhecer a palavra para que a vitória seja certa na nossa vida. E a vitória é possível. A vitória de Deus na nossa vida é possível. Deuteronômio capítulo 20, versículo 4. Pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Quem é que vai conosco? Deus. Nesse caso, uma palavra para o povo de Israel.
Mas Deus estava à frente daquela batalha, à frente daquela guerra. Conosco é a mesma forma. Deus está à frente das nossas batalhas. E ainda Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Esse é o Deus que nós servimos. É o Todo-Poderoso que está acima de todas as coisas. Cremos nisso? Vamos viver essa verdade então na nossa vida. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto aqui, ele virou chavão. Todos citam isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas para que ele seja verdade na vida da pessoa, ela tem que estar em Deus. Ela precisa estar em comunhão com o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem fortalece é Deus, mas Deus só fortalece aqueles que estão em comunhão com Ele. Se não houver comunhão, o texto não se aplica à vida. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, glórias! Mas um ensinamento profundo demais para a nossa vida, para que nós possamos ter a vitória, a certeza da vitória. Necessário é que apresentemos o nosso corpo por sacrifício vivo. Somente Deus pode dominar sobre a nossa existência. Nosso corpo é para a honra e para a glória do Senhor. Todas as nossas ações, elas precisam visar a honra e a glória do Todo-Poderoso. E ainda, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos que cultuar o Senhor com racionalidade. Cultuar a Deus com racionalidade é com entendimento. Cultuar a Deus com entendimento. Mas para cultuar a Deus com entendimento, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso conhecer a palavra. Como posso cultuar a Deus com entendimento se eu desconheço a palavra? E eis aí o grande problema de hoje em dia. As pessoas não conhecem a palavra, não cultuam a Deus com racionalidade, com entendimento. É onde surgem tantas heresias, tantas coisas loucas que estão nas igrejas e o braço que está na internet envolvendo as pessoas. Quanta heresia, irmãos. Não conhecem a palavra, acham engraçadinho, acham bonitinho, acham cheio de unção. O diabo, ele é engraçadinho, ele é bonitinho, ele é sério, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem unção, ele tem tudo. A Bíblia diz que, se possível, ele enganaria os eleitos. Ou seja, isso é muito profundo. O diabo tem tudo. É preciso ter muito cuidado com essas questões do que parece ser. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, não vos conformeis com esse século. É não aceitarmos aquilo que esse mundo tem oferecido. Infelizmente, nós vivemos no mundo, nós vivemos literalmente no mundo. Nós aceitamos o que o mundo tem a oferecer. Escolhemos algumas coisas, outras sim, outras não, mas é preciso que tudo, irmãos, seja para a honra e para a glória do Senhor. E aquilo que não cabe na honra e na glória de Deus, não cabe na nossa vida. Temos que estar atento a isso. E se nós vivermos essas verdades, experimentaremos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos se perguntam, mas por que eu não entendo Deus? Por que Deus não age na minha vida? Por que isso? Por que aquilo? Irmãos, tem que viver Deus para que as coisas aconteçam. Tem que viver Deus. Se não viver o Senhor, as coisas de Deus não há de manifestar-se na vida. Não há de manifestar-se. E seremos apenas religiosos, sempre vazios, porque não teremos contentamento em Deus. E igreja será um fardo, ouvir pregação será um fardo, ir para a igreja cantar será um fardo. Tudo que relaciona-se a Deus será um fardo. E fazemos apenas para desencargo de consciência, com medo do inferno, indo para o inferno. Tem que ter cuidado, irmãos. É preciso muito cuidado com essas questões. Lucas 10, 19. Eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Oh, glórias!
Se nós temos a comunhão com o Senhor, nós temos autoridade. Precisamos buscar isso do Eterno. Marcos 16, 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, e vai por aí. Mas em meu nome expelirão demônios. Eis aí a nossa batalha. Se você buscar o Senhor, viver Deus, terás autoridade para repreender o maligno, para expulsá-lo. Irmãos, essa é a realidade da nossa vida espiritual. E nós precisamos estar atentos a esta questão. Nós vivemos uma realidade difícil, extremamente difícil. Vivemos num mundo que é dominado pelas trevas. Vivemos num mundo, amados, dominado pelo diabo. E se nós não vigiarmos, seremos também dominados pelo diabo. Ah, mas eu frequento a igreja, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou dizimista. Dia desses eu estava vendo um desses videozinhos dos falsos profetas na internet. Eu não gosto muito de vê-los, mas você roda o Facebook hoje e às vezes ele já abre automaticamente. E tinha um cara dizendo que para que você fosse ouvido por Deus, você tinha que ser dizimista. E se você fosse dizimista fiel, o Senhor te ouviria com certeza. E ele afirmava isso de forma categórica. Irmãos, eis aí os enganos. O diabo faz dessa forma. E é muito mais fácil você ser dizimista, você ser ofertante, do que ser fiel ao Senhor. E as pessoas pregam isso e por desconhecimento de causa. O maligno engana as pessoas. Sejamos atentos, amados. Lembrando que a nossa luta ela é constante. Que nós somos guerreiros do Senhor. Oh, glórias! Mas que temos também as armas que nos são dadas por Deus para vencermos essa batalha. E com certeza seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que você possa procurar entender a vontade do Senhor para a tua vida. Santificar a tua vida. Consagrar a tua vida. Viver Deus. Para que assim sejas um soldado vencedor. Um soldado vencedor. Não um soldado ferido, um soldado machucado, mas um soldado vencedor, igreja. Um soldado cheio do Espírito, cheio de poder, cheio de autoridade, para ser usado pelo Espírito Santo do Senhor, não para ser cavalo do maligno nesse mundo, para fazer a vontade dele, mas sim para serdes instrumentos do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Precisamos ser instrumentos do Senhor e sermos assim usados por ele a cada instante, a cada minuto. Amém? Sejamos soldados vencedores em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos por esta palavra, que seja de despertamento aos nossos corações, que nós possamos entender que estamos nesta terra para vencermos o maligno, para sermos mais que vencedores, para pisarmos sobre a cabeça do nosso inimigo, Senhor. Oh Deus, que nós possamos buscar em Ti o conhecimento, a autoridade, que nós possamos ser soldados, vestidos, preparados, para que nesse campo de batalha, Senhor, nós possamos sair triunfantes para a Tua honra e para a Tua glória. Eu quero clamar, Senhor, que Tu venha nos dar o discernimento, o entendimento, para vivermos a Tua verdade a cada instante, a cada minuto. Oh Deus, abençoe a Tua igreja, abençoe cada um desses que ouve esta palavra, que vê esta palavra, Senhor, para que sejam despertos e que Teu nome seja honrado e glorificado. A Ti seja, Senhor, toda honra e toda glória, é o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 738.